O resultado incerto das presidenciais nas Honduras volta a inflamar a tensão no pequeno país da América Central, 8 anos após o golpe militar que derrubou o então presidente Manuel Zelaya. Esta manhã, os dois principais candidatos ao sufrágio clamavam vitória na ausência dos resultados oficiais, a começar pelo chefe de Estado cessante Juan Orlando Hernández. O seu principal rival, Salvador Nasrallah, líder de uma coligação de esquerda batizada Aliança da Oposição contra a Ditadura, contestou o resultado esta manhã, anunciando-se igualmente como vencedor. Uma sondagem à boca das urnas dava ao presidente cessante 43% dos votos contra 34% para o seu rival, embora Nasrallah conte com uma vantagem de 5% sobre o adversário na contagem de votos. O presidente cessante e líder conservador do Partido Nacional tinha anunciado a vitória durante a madrugada, quando a oposição denuncia a ilegalidade da sua recandidatura a um segundo mandato à luz da Constituição, mesmo depois de ter sido autorizada pelo Tribunal Constitucional do país. El pretexto de un golpe de Estado. La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. Honduras. Hago un llamado a todos mis conciudadanos a permanecer tranquilos. La presencia del señor Zelaya en el país no cambia nuestra realidad. El pasado 28 de junio, el señor Zelaya fue removido de su cargo legalmente por decisión de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional de nuestro país. Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, quarta-feira, 23 de setembro de 2009. A crise em Honduras. O exército do país mantém o cerco à embaixada brasileira na capital, Tegucigalpa, onde o presidente deposto Manuel Zelaya está refugiado desde segunda-feira. Hoje, grupos de policiais e militares mascarados intensificaram o cerco ao prédio onde o presidente deposto se refugiou com a família e um grupo de 40 partidários. Pelo menos um homem morreu ontem durante as manifestações pró-Zelaya no país. Na tentativa de garantir a segurança e a paz no país, o governo brasileiro pediu ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas uma reunião de emergência para discutir a pior crise na América Central em décadas. O presidente golpista de Honduras, Roberto Micheletti, anunciou estar disposto a dialogar com Zelaya nos próximos dias. Porém, a proposta foi rejeitada pelo presidente deposto, que diz que esta é uma tentativa de manipulação e que o governo do presidente Micheletti planeja invadir o prédio e matá-lo. Deputado, sua posição com relação à crise de Honduras? Eu acho que o Brasil está fazendo aquilo que todo país de vocação democrática precisa fazer. Chega de discurso a favor da democracia sem gestos. Chega de cartas, de princípios democráticos assinados por engravatados nos salões atapetados, dos grandes fóruns, para no dia seguinte acontecer a violentação das democracias, das franquias democráticas, das liberdades, e ninguém fazer nada. E o Brasil está batendo um bolão. Nós vamos com cautela, vamos com prudência, não vamos impedir nunca que o diálogo e as mediações necessárias, porque o Brasil tem uma vocação para não intervenção, para a paz, mas o Brasil está fazendo gestos, e é o único.
Eu espero que a América do Norte também cumpra gestos. E eu espero que o governo golpista de Honduras saiba que aquele território lá pertence ao povo brasileiro e que nós não toleraremos abusos. Los hondureños queremos vivir. Cuando yo hablaba ayer con la señora secretaria de Estado, doña Hillary Clinton, yo le decía que por favor envíe a alguien de confianza, a alguien con que ella pueda tener un diálogo verdadeiro. Está em disputa em Honduras duas linhas de atuação diplomática. Uma destinada a recolocar o presidente Manuel Zelaya no comando das ações e na cadeira presidencial, e outra que está basicamente impulsionada pelos países latino-americanos, a diplomacia dos países latino-americanos, em especial aqueles países que têm retomado graus de soberania, e por outro lado a linha impulsionada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e por Hillary Clinton, que consiste em não necessariamente reconduzir o presidente para Honduras e para Tegucigalpa, mas está dirigida ao que eles chamam de restaurar a ordem democrática. Restaurar a ordem democrática significa antecipar as eleições que estavam, segundo o calendário oficial, marcadas para dezembro. Portanto, a linha do Departamento de Estado é de consagração do golpe e o impedimento concreto do presidente Manuel Zelaya de concluir seu mandato presidencial. Por outro lado, nós temos que ter claro que as relações internacionais e o que se chama comunidade internacional jogam um peso, mas o fundamental será decidido dentro de Honduras, na sociedade nacional. Nesse contexto, me parece claro que o presidente Zelaya observou que está prosperando naquilo que se chama negociações internacionais a consumação do golpe. Os golpistas, a cada nova reunião, não avançam em suas posições, não retrocedem, a não ser quando o movimento popular dentro de Honduras implica em avanços considerados. Nos vamos hasta Honduras. Allí, los correos electrónicos enviados desde la cuenta privada de Hillary Clinton habrían demostrado su participación directa como secretaria de Estado en el golpe contra el presidente Manuel Zelaya el año 2009. Vamos a conocer los detalles a través del siguiente informe. En Honduras no han sido una sorpresa las noticias que demuestran la participación de Hillary Clinton en el golpe de Estado en el 2009. Tras la publicación de una serie de correos electrónicos de su cuenta privada, la oposición ha indicado que tenían conocimiento desde el principio que el Departamento de Estado había participado en el ataque contra la democracia. José Manuel Zelaya Rosales fue electo presidente de Honduras en las elecciones generales de 2005, asumiendo el control del Estado en enero del 2006 hasta el 28 de junio del 2009, cuando sufrió un golpe de Estado llevado a cabo por el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas y la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Luego de su expulsión, regresó a Honduras el 22 de septiembre del 2009, teniendo resguardo en la Embajada de Brasil, de donde se le impidió salir por parte de la policía y militares, abandonando el país nuevamente en enero del 2010, luego de un encierro de 4 meses. Os golpes são até interessantes, porque nós estamos talvez num processo aqui, né, muito semelhante, né, que é uma atuação do Poder Judiciário fora da sua competência. Isso ocorreu em Honduras, ocorreu também no Paraguai, Legislativo e o Judiciário do Paraguai, né? Mas o Brasil teve posições corretas. O Brasil foi contra o golpe em Honduras, a despeito de toda a oposição da grande imprensa. Né? Foi também contra o golpe no Paraguai, né? E também em outras tentativas semelhantes, como houve na Bolívia, né? Então na Sul interveio, houve na questão, no Equador, né? Também a tentativa de golpe, né? Enfim, a posição que o Brasil teve foi uma posição correta. Está na transição. E é uma campanha de desmoralização do Congresso, desmoralização do Executivo e de exaltação do Judiciário. Mas do Supremo especificamente, que ninguém dá para exaltar o Judiciário, que é um sistema, um poder extremamente corrompido, né? Não se sabe.
Mas o judiciário, de repente, aqueles 11 indivíduos que não têm um voto, né? Não representam o povo. Não sei que representa o povo. Aí estamos no outro. Não sei se eles se arrogarem o poder de representar o povo, isso é um golpe, né? Então é um golpe em curso. Pode ficar certo. Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções 7. Ausentes 2. Total 511. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em virtude da abertura de créditos suplementares por decreto presidencial, sem autorização do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 85, inciso 6, artigo 67, inciso 5º, e Lei 10.79, 1950, artigo 10, item 4 e artigo 11, item 11, e da contratação ilegal de operações de crédito, Lei 10.79 de 1950, artigo 11, item 3, a decisão será comunicada ao senhor presidente do Senado Federal para fins do disposto no artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal. Quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Da mobilização popular, onde eles ganham, né? E agora, mais do que nunca, eu agora, inclusive, estou respondendo, porque ontem ouvi o Trump dizendo que não desconsidera uma saída militar. Vá pra puta que o pariu. Entendeu? Vá pra puta que o pariu. Solução militar na América do Sul, nunca mais. Nunca mais. Trata-se da diplomacia, de resolver, e esse é o papel do Brasil. O papel do Brasil é entrar nesse assunto para fazer uma mediação, desarmar a bomba, porque ali está na iminência de uma guerra civil. Ninguém a essa altura tem razão, mas o lado institucional ali ainda é o presidente eleito. Então o Brasil tem que cumprir sua tarefa de entrar ali, mediar, e não é alisando o Maduro e as contradições dele, nem apoiando uma oposição escrota como essa de lá. Desculpa as palavras, porque eu estou muito indignado com o que eu estou assistindo. Saibam que pela primeira vez em tempos de paz, o governo brasileiro do senhor Michel Temer convidou as Forças Armadas norte-americanas para fazer um exercício militar conosco na Amazônia, na fronteira da Venezuela. Isto é canalice da mais desqualificada posição. Nós temos que reagir a isso.